Encontrarás relatos da criação do mundo, a Arca de Noé e o dilúvio, Moisés a receber os 10 mandamentos, a construção do Templo de Salomão, o nascimento de Jesus, a sua crucificação e ressurreição, a vinda do Espírito Santo aos apóstolos e muitos mais. Há séculos, muitos têm antecipado a construção do terceiro templo após a destruição do segundo no ano 70 da era cristã. Os cristãos identificam-se com o terceiro templo como um ponto de encontro com o seu Deus. Significa também o regresso do Messias à Terra. No entanto, nos últimos tempos, a construção do terceiro templo tem continuado. No entanto, algo estranho está a acontecer que tem provocado arrepios na espinha de muitas pessoas. O que está a acontecer e quais são as suas possíveis implicações para as obras? Queres descobrir? Vamos averiguar. O Templo de Deus em Jerusalém é um dos temas principais da história e das profecias bíblicas. Como o segundo templo foi destruído no ano 70 e atualmente não existe em Jerusalém, muitos estudiosos das profecias bíblicas perguntam-se quando será reconstruído. Porque a Bíblia profetiza os sacrifícios. Desde o fim dos tempos, tudo vai parar. Muitos concluem que o templo deve ser reconstruído antes que isso aconteça. O que diz a Bíblia sobre o terceiro templo e quando poderá ser construído? É útil compreender a história e o significado dos dois primeiros templos de Jerusalém. Para entender o terceiro templo, fica por perto porque as coisas estão prestes a ficar loucas. A primeira morada estacionária foi construída para honrar o Deus da Bíblia e teve a sua origem no rei David de Israel. Como disse o rei ao profeta Natã, olha, eu habito numa casa de cedro, mas a arca de Deus habita dentro das cortinas de uma tenda. Segundo Samuel 7.2. Deus tinha ordenado aos israelitas que lhe construíssem um tabernáculo. Esta tenda poderia ser facilmente movida enquanto viajavam pelo deserto, como visto em Êxodo 25:26. Não lhes tinha pedido que lhe construíssem uma casa de cedro, como muitos tinham pensado. As Escrituras dizem que Deus obviamente ficou satisfeito com o desejo de Davi, mas não permitiu que Davi construísse um edifício permanente para si, permitindo que Davi construísse uma casa para ele. Deus prometeu a Davi que faria de Davi uma casa, o que significava que o trono de Davi ficaria estabelecido para sempre e que o seu filho construiria uma casa em seu nome. Assim se desenrola a história prometida por Deus. Um dos filhos de Davi, Salomão, construiu a casa do Senhor no versículo 1 do capítulo 6 do livro dos Reis. Este templo, comumente chamado Templo de Salomão, estava no Monte Moriá, em Jerusalém. Uma vez terminado, este templo tornou-se o centro do culto religioso em Israel. Durou 400 anos, desde sua construção durante o reinado de Salomão até sua destruição pelos babilônios em 586. AC. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 9. Onde foi construído o Templo de Salomão? Foi construído no Monte do Templo, uma área nivelada de aproximadamente 36 acres no Monte Moriá em Jerusalém. Esta zona tem uma rica história. Foi onde lhe disseram a Abraão que fosse sacrificar o seu filho Isaque. Antes de continuar, vamos ver um pouco da história bíblica deste Monte do Templo. Este lugar estava perto da aldeia de Salém, que mais tarde se tornou Jerusalém. Foi aqui que Abraão veio a dar o dízimo a Melquisedeque e foi abençoado por ele. Mas este lugar em particular parece já ter sido escolhido por Deus para o seu futuro templo. Quando Deus começou a trabalhar com os israelitas, a sua morada era uma tenda portátil chamada o Tabernáculo. Era o lugar de culto nos dias santos anuais de Deus, onde Deus colocava o seu nome. Ao longo dos anos, este tabernáculo foi deslocado para diversos lugares, como Cádiz, Gilgal, Siló, Nob e Gibeão. Depois de aproximadamente 400 anos a mudar o tabernáculo de vez em quando, foi construído um templo permanente de pedra para Deus em Jerusalém, o lugar escolhido pelo próprio Deus. Como surgiu o Monte do Templo? Quando David se tornou rei de todas as tribos de Israel, uma das suas primeiras tarefas foi capturar e assegurar a fortaleza de Sião aos jebuseus e renomeá-la como a cidade de David. Ao capturar a fortaleza de Sião, David obteve o controle das zonas estratégicas da cidade e da cidadela. Jerusalém tornou-se então o centro de Israel e a sua capital.
Isto permitiu a David negociar a compra da área que se tornaria no Monte do Templo. Mais tarde, a localização do Monte do Templo foi adquirida por David após o seu pecado de fazer um censo de Israel. Deus deteve o anjo do Senhor, que tinha sido enviado para castigar David e Israel pelos seus pecados, e ordenou ao anjo que informasse ao profeta Gad para que dissesse a David que erguesse um altar ao Senhor na era de Ornã. Os Jebuseu. Como David tinha sido um homem de guerra que tinha derramado muito sangue, Deus não lhe permitiu construir o templo, mas a David foi permitido fazer os preparativos para que o seu filho Salomão construísse o templo. Numa reviravolta da história, o Monte do Templo teve uma história de guerra e destruição. No século II a.C., entre 168 e 165, as forças de Antíoco Epifânio, do reino Seleucida, massacraram. Mais de 43 ergueram um altar pagão sobre o altar dos sacrifícios queimados. Este ato chama-se a abominação da desolação. Em Daniel 11.31, isto durou 3 anos até que a revolta macabeia derrubou os Seleucidas e limpou o templo. A limpeza e restauração do templo é comemorada anualmente no Festival Judaico de Hanukkah, também conhecido como a Festa da Dedicação. Esta desolação foi um precursor do que Jesus descreveu que aconteceria nos últimos tempos no Monte do Templo. Então, para cumprir a profecia da abominação da desolação antes que a grande tribulação venha sobre este mundo, o povo judeu aparentemente começará a oferecer sacrifícios. Mais uma vez, algo muito dramático terá que acontecer para que isso aconteça. No entanto, a cúpula da rocha e a mesquita de Al-Aqsa encontram-se atualmente no Monte do Templo e representam importantes barreiras políticas e religiosas para qualquer construção judaica no Monte do Templo. Então, voltemos à nossa narração anterior. Após a sua pecaminosa ordem de fazer um censo do povo israelita, muitos anos depois, o rei David comprou uma era Ornã, situada neste lugar. Depois de sacrificar a Deus a partir deste lugar e ser respondido ali por Deus, David disse: "Esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar do holocausto para Israel." Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 18 a 22, quando Salomão começou a construir o templo que leva o seu nome. Foi em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu ao seu pai, David, no lugar que David tinha preparado na era de Ornã, os Jebuseu. Curiosamente, Jerusalém também é chamada de Sião, e este lugar foi escolhido especificamente por Deus. Ele desejava isso para a sua morada, e é onde disse que colocaria o seu nome para sempre. Consequentemente, após 70 anos de cativeiro no Império Babilônico, aos judeus, através de um decreto do rei Ciro, foi permitido regressar a Jerusalém e começar a reconstrução do templo. Deus já tinha profetizado isso muitos anos antes de Ciro nascer. Isaías 44, versículo 28, registra a profecia de Deus. Quem diz de Ciro: "Ele é o meu pastor e cumprirá toda a minha vontade", dizendo a Jerusalém: "Serás edificada e ao templo serão postos os teus fundamentos." Embora os judeus tenham começado a trabalhar no templo quase imediatamente após o seu regresso, a oposição dos povos vizinhos e a falta de empenho entre os próprios judeus dificultaram a construção. No entanto, por meio do profeta Ageu, Deus advertiu os judeus para que terminassem o projeto. Então, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: "É tempo de que habiteis nas vossas casas de painéis e este templo fique em ruínas." Assim, finalmente, após muitos tumultos, aproximadamente no ano 515 a.C., o templo foi reconstruído no mesmo lugar onde tinha sido erguido anteriormente. Diz que este templo estava de pé quando Jesus veio à Terra como humano. No entanto, tinha sido alvo de importantes reformas por parte do rei Herodes. Depois destas renovações, foi referido como o Templo de Herodes. No total, este edifício permaneceu de pé durante quase 600 anos, até que foi destruído pelos romanos no ano 70. Em que consiste agora a construção do terceiro templo? Uma vez que um templo tem sido um elemento tão essencial na história dos antigos israelitas, especialmente dos judeus, que também são israelitas, muitos se têm perguntado o que diz a Bíblia sobre um terceiro templo, de acordo com as Escrituras. Embora os textos bíblicos nem sempre sejam tão explícitos como gostaríamos, há 3 indicações escriturais de outro templo. 2 delas representam um templo literal e a terceira é simbólica.
Acompanhem-me. Vamos explorá-las em detalhe. A primeira indicação é que os sacrifícios serão retomados, com base em profecias no livro de Daniel, sobre os sacrifícios e ao fim no final desta era do homem de uma abominação desoladora no final dos tempos. Alguns acreditam que os judeus vão construir outro templo em Jerusalém. Antes do regresso do anticristo à terra, Daniel, capítulo 8, versículos 9 a 14, fala de um pequeno chifre que fará com que cessem os sacrifícios diários. Este pequeno chifre era Antíoco Epifânio, um tipo de falso poder religioso do fim dos tempos que estaria alinhado com um poder civil chamado a Besta. Assim, estes trechos em Daniel que falam sobre os sacrifícios chegando ao fim levam alguns a concluir que um templo será construído em conexão com o altar sobre o qual esses sacrifícios serão oferecidos. Além destes trechos em Daniel, Jesus falou de uma abominação do fim dos tempos, de desolação que estaria no lugar santo antes do seu regresso. Alguns acreditam que o lugar santo significa que haverá outro templo, embora isso também possa referir-se ao altar no monte do templo. Então, o que significa realmente? A construção de um terceiro templo pelos judeus no monte do templo está atualmente envolta em incerteza e é um ponto focal do conflito árabe-israelita. Um santuário islâmico chamado Cúpula da Rocha encontra-se no local do segundo templo. Outra estrutura islâmica, a Mesquita de Al-Aqsa, também se encontra no monte do templo. Embora a zona esteja sob controle de Israel desde 1967, a administração do local está sob custódia jordaniana e os árabes opõem-se veementemente a qualquer construção de um templo judaico neste lugar histórico. Os muçulmanos chamam o Monte Al-Haram, Al-Sharif, que significa santuário nobre, e acreditam que é o lugar de onde Maomé subiu ao céu. Especula-se que, mesmo que os judeus construam, no Monte Al-Sharif, outro templo antes do regresso de Cristo, já há pessoas dedicadas a cumprir essa expectativa. Também é possível que os judeus comecem a oferecer sacrifícios no altar sem construir um templo, como se fazia antes da construção do segundo templo. A segunda indicação é a visão de Ezequiel. Ezequiel capítulos 40 a 48 falam claramente de um templo que seria construído. No entanto, determinar quando isso acontece tem-se mostrado complicado. Suponhamos que se refere ao milénio, o reinado de 1000 anos de Cristo depois de ele voltar à Terra. Nesse caso, levanta-se a questão de porquê. Devem ser oferecidos novos sacrifícios de animais, quando Cristo se ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Assim, a melhor interpretação é que estes capítulos de Ezequiel descrevem um templo construído durante o milénio para Israel, uma nação que já não estará dividida em dois reinos. Diz que o cenário é quando o Espírito de Deus será derramado sobre a casa de Israel e quando Deus habitará entre os filhos de Israel para sempre. A terceira indicação é que se trata de um templo espiritual. Como já vimos, uma interpretação alegórica não se encaixa em Ezequiel capítulos 40 a 48. No entanto, há várias referências no Novo Testamento a que o povo de Deus é um templo espiritual. Curiosamente, esta explicação simbólica foi dada mesmo quando o templo físico de Zorobabel e Herodes ainda existia. Construindo sobre este simbolismo de como podemos ser o templo de Deus, Paulo explicou o que Deus disse em 2 Coríntios 6. Versículo 16, eu habitarei neles. Isto acontece através do Espírito Santo que habita em nós depois de nos arrependermos e sermos batizados. Tendo Cristo em nós, é assim que podemos ser o templo de Deus. No entanto, a importância para os judeus ortodoxos de reconstruir o templo reside no seu papel na redenção do mundo, que eles acreditam que só pode ocorrer uma vez que o templo seja reconstruído. De forma significativa, profecias bíblicas específicas têm sido associadas à construção do terceiro templo. O que fez com que as pessoas, especialmente os cristãos, clamassem pela verdade sobre se. Realmente estamos nos últimos tempos e também há sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo. Poderão estas profecias ser exatas? Vamos ver. Quais são as profecias bíblicas associadas à construção do terceiro templo? A primeira é o conceito do anticristo. O conceito do anticristo e a construção do terceiro templo em Jerusalém são temas cativantes que têm provocado intensas discussões entre os crentes. Para desvendar este intrigante mistério, vamos mergulhar nas páginas da Bíblia, em particular nos livros proféticos de Daniel e Apocalipse, para compreender a relação entre o anticristo e o terceiro templo.
A menção do Anticristo está intrinsecamente entrelaçada no tecido da profecia bíblica, sobretudo no livro do Apocalipse. Apocalipse 3 apresenta uma personagem, muitas vezes identificada como o Anticristo ou a besta que surge do mar. A esta figura é concedida autoridade e poder, e as pessoas a adoram, o que significa um período de tribulação e engano. Em Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel imagina 4 bestas, sendo a quarta a mais terrível. Muitos estudiosos associam essa besta hedionda ao Anticristo. Além disso, em Daniel 11, 31, há uma referência ao Anticristo profanando o santuário, que se alinha com a ideia de um terceiro templo reconstruído. Consequentemente, a abominação desoladora é crucial para entender a conexão entre o Anticristo e o terceiro templo. Jesus mesmo, em Mateus 24, 15, faz referência à profecia de Daniel, advertindo sobre um acontecimento em que a abominação da desolação cerde no lugar santo. Este evento é visto por muitos como um indicador significativo da participação do Anticristo no templo. Assim, quando juntamos estas profecias, emerge um cenário fascinante do fim dos tempos. Prevê-se que o Anticristo, um líder carismático e enganador, desempenhará um papel em facilitar a construção do terceiro templo. Este ato pode fazer parte de um acordo ou pacto geopolítico mais amplo que estabeleceria as bases para os acontecimentos que levariam à culminação da história. O momento da construção do terceiro templo é objeto de especulação e interpretação. Alguns acreditam que isso acontecerá antes da ascensão do Anticristo. Por outro lado, outros sugerem que poderia ser facilitada por um acordo de paz promovido pelo próprio Anticristo. A construção dos templos é um marco-chave na cronologia profética, que marca a progressão em direção ao fim dos tempos. No entanto, o terceiro templo tem um imenso significado espiritual para além dos aspectos geopolíticos e históricos. Representa o restabelecimento de um lugar central de culto e o cumprimento de certas promessas bíblicas. No entanto, a implicação do Anticristo introduz um elemento de cautela que sublinha a necessidade de discernimento e de uma profunda compreensão da profecia bíblica. Por isso, a Bíblia encoraja constantemente os crentes a permanecerem vigilantes e a discernir. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 6. Paulo insta os crentes a não serem apanhados de surpresa, mas a estarem conscientes dos sinais dos tempos. Esta consciência inclui o reconhecimento do papel potencial do Anticristo nos acontecimentos que rodeiam o terceiro templo. Outra profecia está relacionada com o significado da Arca da Aliança em relação à construção do terceiro templo. A Arca da Aliança, um artefacto sagrado e misterioso mencionado na Bíblia, tem um imenso significado no contexto da construção do terceiro templo em Jerusalém. Vamos ver a cativante história da Arca e a sua conexão com o profetizado terceiro templo. A Arca da Aliança, construída inicialmente nos tempos de Moisés, servia como símbolo da presença de Deus entre os israelitas. Alojada no Sancta Sanctorum do Tabernáculo e mais tarde no Templo de Salomão, a Arca representava a conexão divina entre Deus e o seu povo escolhido. A Arca continha as tábuas dos 10 mandamentos, uma vasilha de maná e o bordão de Arão, símbolos da provisão e da autoridade de Deus. No entanto, o destino da Arca torna-se um mistério no Antigo Testamento, sem mencionar a sua presença durante o exílio babilônico. Jeremias 3.16 insinua uma época em que a Arca já não será lembrada nem trazida à memória, o que levanta questões sobre o seu paradeiro. Se avançarmos rapidamente até a era profética, encontramos pistas intrigantes sobre o papel da Arca no futuro. Jeremias 33.16 fala sobre quando o renovo de justiça executará juízo e justiça na terra, e Jerusalém será chamada ao Senhor Nossa Justiça. Alguns interpretam isto como uma referência à era messiânica, o que sugere uma possível conexão com o terceiro templo. A reaparição da Arca está intimamente ligada às profecias messiânicas. Em Apocalipse 11.19, João vê a Arca no céu, logo antes de soar a 7ª trombeta. Esta visão celestial suscita debates sobre o papel da Arca nos acontecimentos do fim dos tempos e possivelmente aponta para a sua relevância no contexto do terceiro templo. O papel histórico da Arca, como centro do culto e da presença de Deus, também aponta para o seu possível papel no terceiro templo.
A construção deste templo é um tema de antecipada expectativa entre os crentes, em consonância com profecias como a de Ezequiel 40 a 42, que descrevem em detalhe um futuro templo. Curiosamente, na visão de Ezequiel, a glória do Senhor enche o futuro templo, o que recorda a importância da arca nos santuários do passado. Ezequiel 43.7 fala do regresso da glória de Deus ao templo, simbolizando um pacto renovado e a sua habitação entre o seu povo. Assim, a construção do terceiro templo é frequentemente associada a expectativas messiânicas. Alguns acreditam que o regresso da arca pode coincidir com a chegada do Messias, trazendo uma sensação de presença divina e o cumprimento das promessas de Deus. Esta expectativa é acentuada pelo possível papel do terceiro templo no início de uma nova era de renovação espiritual. A viagem da arca ao longo da história bíblica é um poderoso símbolo da fidelidade de Deus à sua aliança. A sua reaparição no contexto do terceiro templo destaca a continuidade das promessas divinas e o cumprimento do seu plano redentor. No entanto, para além do artefacto físico, a arca traz profundas implicações espirituais. O Novo Testamento enfatiza a interiorização da presença de Deus nos crentes, transformando cada indivíduo num templo vivo. Esta dimensão espiritual convida a contemplar o papel simbólico da arca na relação do crente com Deus. Apesar destas profecias bíblicas em torno da construção do terceiro templo e do seu significado espiritual, as pessoas estão interessadas em saber se o terceiro templo tem também um significado histórico e político. Mas, será que o terceiro templo tem um significado histórico e político? O que poderão significar? As raízes do significado histórico do terceiro templo remontam à antiguidade. Como foi mencionado anteriormente, o primeiro templo construído por Salomão era uma majestosa estrutura que abrigava a Arca da Aliança. Era um símbolo da habitação de Deus entre o seu povo. A posterior destruição por parte dos babilônios marcou um ponto de viragem na história judaica, avançando rapidamente através de séculos de exílio judaico, onde a ausência do templo se tornou uma parte comovente da experiência judaica. O muro ocidental, vestígio do segundo templo, tornou-se um lugar de oração e memória coletiva. O desejo de um terceiro templo tornou-se um farol de esperança, simbolizando o regresso à glória dos dias antigos. Consequentemente, para Israel, o terceiro templo é algo mais do que um esforço arquitetônico, simboliza a identidade e a soberania nacionais. Reconstruir o templo no Monte do Templo, o lugar histórico dos seus predecessores, é uma afirmação audaciosa do direito de Israel a reivindicar as suas raízes. É como dizer, estamos aqui e este é o nosso património. O significado político reside na reivindicação das raízes históricas. Israel vê no terceiro templo um vínculo tangível com o seu passado antigo, que reforça a sua posição como Estado soberano enraizado em milénios de história. Não se trata apenas de um edifício. Trata-se do poder dos símbolos na paisagem política. É aqui que as coisas ficam complicadas. O Monte do Templo não é exclusivo de uma fé. É partilhado. A Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa são veneradas pelos muçulmanos. Qualquer passo em direção ao terceiro templo requer um despliegue diplomático que respeite a percepção das diversas comunidades religiosas enquanto persegue objetivos nacionais. A importância política reside também na possibilidade de tensões. Jerusalém não é estranha aos conflitos. E a proposta de construir o terceiro templo acrescenta uma camada de complexidade. Não se trata apenas de construção. Trata-se de gerir as reações a nível local e mundial. Em essência, o terceiro templo é uma peça de um mosaico político onde se entrelaçam a história, a religião e as reivindicações territoriais. É como um quebra-cabeças com peças que nações, diplomatas e líderes religiosos tentam encaixar enquanto navegam pelas sensibilidades e complexidades da região. O que achas da construção do terceiro templo e de todos os intrincados acontecimentos que a rodeiam? Partilha a tua opinião.